Aqui estamos juntos mais uma vez para lermos o livro Memórias de um Suicida, escrito por Ivone do Amaral Pereira, que narra as condições pós-suicídio de Camilo Cândido Botelho, que é Camilo Castelo Branco, não é? Vamos lá. Hoje vamos ler o capítulo 6, A Comunhão com o Alto. Disse então Jesus estas palavras: Graças te rendo, meu Pai, Senhor do céu e da terra, por haveres ocultado estas coisas dos doutos e aos prudentes, e por as terem revelado aos simples e aos pequeninos. Mateus 11, 25. Em qualquer lugar onde se acharem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei entre elas. Mateus 18, 20. Não obstante a eficiência de métodos tão apreciáveis, mesmo no recinto do hospital, e mais ainda entre os asilados do isolamento e do manicômio, existiam aqueles que não haviam conseguido reconhecer ainda a própria situação com a confiança que era de esperar. Permaneciam atordoados, semi-inconscientes, imersos em lamentável estado de inércia mental, incapacitados para quaisquer aquisições facultativas de progresso. O que a gente pode observar? Camilo aparentemente estava melhor que a maioria das pessoas. Então, se a gente acha que as condições de Camilo são difíceis, podemos imaginar as condições desses outros suicidas, não é verdade? Continuando. Urgia despertá-los, urgia chocá-los com a revivescência das vibrações animalizadas a que estavam habituados, tornando-os capazes de algo entenderem através da ação e da palavra humana. Que fazer se não chegavam a compreender a palavra harmoniosa dos mentores espirituais? Tampouco vê-los com o desembaraço preciso, aceitando-lhes as sugestões caridosas, muito embora se materializassem eles o quanto possível, a fim de mais eficientes se tornarem as operações? A augusta protetora do Instituto tinha pressa de vê-los também aliviados, pois assim o desejava seu excelso coração de mãe. Não vacilaram, pois, em lançar mão de recursos supremos, a fim de conseguirem o piedoso desiderato. Os abnegados servidores da formosa legião governada por Maria. Nossos instrutores, Romeu e Alceste, participaram, ao eminente diretor do departamento hospitalar, existir necessidade premente de demandarem a terra em busca de aprendizes de ciências psíquicas, a fim de resolverem complexos mentais de alguns internos insolúveis na espiritualidade. Inteirado das particularidades, em conferência a que também assistiam os devotados operadores do gabinete, irmão Teócrito nomeou a comissão que deveria, sem demora, partir para a Terra, a fim de investigar as possibilidades de uma eficiente colaboração terrena. Expediu ao mesmo tempo petição de assistência ao Departamento de Vigilância, pois a este gabinete, como sabemos, achava-se afeto o movimento de intercâmbio entre nossa colônia e os proscênios terrestres. Olivier de Guzmán, com a presteza que caracterizava as resoluções de ordens em todos aqueles núcleos de serviço, pôs à disposição de seu antigo colega de prélios beneficentes o pessoal necessário, competente para a magna tentativa, ao mesmo tempo que solicitava da seção de relações externas indicações seguras quanto à existência de agremiações de estudo e experiências psíquicas reconhecidamente sérias, assinaladas pelo emblema cristão da vera fraternidade de princípios no perímetro astral, enfaixados por Portugal, Espanha e Brasil, países latino-americanos e colônias portuguesas, assim como as fichas espirituais no médiuns as mesmas congregados. Coube ao Brasil a preferência, dada a variedade de organizações científicas, onde o senso religioso e a fúlgida moral cristã
consolidavam o ideal de amor e fraternidade, tão admirado pelos da legião em apreço. A par da magnífica falange de médiuns bem dotados para o espinhoso mandato, a que o fichário da vigilância registrava na terra de Santa Cruz. Nessa mesma noite, no burgo da vigilância, partiu pequena caravana com destino ao Brasil, chefiada pelo nosso muito estimado amigo Ramiro de Guzmán. Porque se tratasse de espíritos lúcidos, completamente desmaterializados, dispensada foi a necessidade de veículos de transporte, pois empregariam a volitação para o trajeto, por mais rápido e concorde com suas experiências espirituais. O que nós estamos observando aqui? Esse nível espiritual permite que eles vão por conta própria, com sua capacidade de volitar diretamente a longas distâncias. Não fosse assim, seriam precisos veículos espirituais, certo? Seguindo, integravam essa caravana, além dos dedicados instrutores Alceste e Romeu, 2 cirurgiões responsáveis pelos pacientes em questão, especializados na ciência da organização físico-astral, como os 2 calarreiras, e eram da nossa enfermaria. Iam, com poderes conferidos pelo diretor, examinar as possibilidades dos médiuns, cujos nomes e referências recomendáveis haviam obtido na seção de relações externas. Desse exame, dependeria a escolha definitiva das agremiações a serem visitadas. Antes, porém, da partida dessa comissão, fora expedida mensagem telepática da Direção-Geral do Instituto, localizada na mansão do templo, aos diretores e guias, instrutores espirituais das agremiações a que pertenciam os referidos médiuns, assim como aos seus próprios guias e mentores particulares, solidificando-lhes a indispensável permissão e preciosa colaboração para os entendimentos a serem firmados com aqueles. Os serviços a serem prestados pelos veículos humanos, os médiuns, deveriam ser voluntários. Absolutamente nada lhes seria imposto ou exigido. Ao contrário, iriam os emissários do Instituto solicitar, em nome da Legião dos Servos de Maria, o favor da sua colaboração, pois era norma das escolas de iniciação a que pertenciam os responsáveis pelo Instituto Correcional Maria de Nazaré, pertencente àquela legião, nada impor a quem quer que fosse, senão convencer a prática do cumprimento do dever. Concentrado o entendimento pela correspondência telepática, ficara estabelecido que os mentores espirituais dos médiuns visados lhes sugerissem o recolhimento ao leito mais cedo que o usual, que os mergulhasse em suave sono magnético, permitindo amplitude de ação e lucidez aos seus espíritos para o bom entendimento das negociações a se realizarem pela noite adentro. O que entendemos até aqui? Que esses encontros se dariam durante o sono dos médiuns. Esses encontros, para tratarem do tratamento desses espíritos suicidas, se daria durante o sono. Uma vez combinados, aí seria diferente, mas até então, durante o sono. Uma vez desprendidos dos corpos físicos pelo sono, deveriam os referidos concorrentes ser encaminhados para a sede da agremiação a que pertenciam, local escolhido para as confabulações. Então, o médium é levado ao centro espírita a que ele faz parte. Tudo programado, partiu do Instituto a caravana missionária, composta de 8 personagens, isto é, 4 servidores especializados do hospital, 4 assistentes da vigilância, que os guiariam com segurança às localidades indicadas. Soavam precisamente 23 horas nos campanários singelos das primeiras localidades a serem visitadas, quando os dedicados servos de Maria começavam a planar nas latitudes pitorescas
da terra de Santa Cruz, Brasil, dirigindo-se sem vacilações para o centro do país. Suaves claridades emitidas pelas últimas fases do plenilúnio derramavam docemente sobre o dorso do planeta de provações, tons melancólicos e sugestivos, enquanto os odores vivos da flora brasileira, rica de essências virtuosas, embalsamavam a atmosfera, como acenderem piras de perfumes raros em honra dos nobres visitantes, sabendo de suas predileções de iniciados orientais. Consultaram então o mapa que traziam com as necessárias indicações. Escolheram algumas das cidades do centro da grande nação planetária, naquele indicadas pela seção de relações externas, como mantenedoras de agrupamentos de estudo e aprendizagem psíquicos sérios, e separando-se de 4 grupos de apenas 2 individualidades, atingiram céleres os pontos determinados. Haviam estabelecido assim que visitariam 4 cidades de cada vez, à procura dos médiuns, e que, uma vez firmados os entendimentos, reunir-se-iam em determinado local da espiritualidade, com os guias e mentores deles, para indispensáveis entendimentos relativos a importante certame. Em vários núcleos de experiência, portanto, nessa noite bonançosa, no interior do Brasil, onde a quietude e simplicidade de costumes não contaminam de muito graves impurezas o meio ambiente social. Caridosa atividade do mundo astral efetivava-se em locais humílimos, desataviados de opulências e vaidades, mas onde a sacrossanta lâmpada da fraternidade se mantinha acesa para o culto imorredouro do amor a Deus e ao próximo. Os emissários expuseram ao que vinham, solicitando aos médiuns, cujos espíritos para ali haviam sido conduzidos, enquanto os corpos continuavam profundamente adormecidos, seu concurso piedoso para o esclarecimento de míseros suicidas, incapacitados de se convencerem dos imperativos da vida espiritual apenas com um concurso astral. O estado lamentável a que se reproduziam aqueles infelizes não foi omitido na longa exposição feita pelos solicitantes. Os médiuns deveriam contribuir com a grande parcela de suas próprias energias para alívio dos desgraçados que lhes bateriam à porta. Esgotar-se-iam, provavelmente, no caridoso afã de lhes estancar as lágrimas. Seria até mesmo possível que, durante o tempo que estivessem em contato com eles, impressões de indefiníveis amargura, mal-estar inquietante, perda de apetite, insônia, diminuição até mesmo do peso natural do corpo físico, viessem surpreendê-los e afligi-los. Todavia, a direção do Instituto Maria de Nazaré oferecia garantia. Suprimento das forças consumidas, quer orgânicas, mentais ou magnéticas, imediatamente após a cessação do compromisso, ao passo que a legião dos servos de Maria, a partir daquela data, jamais os deixaria sem a sua fraterna e agradecida observação. Se arriscavam à solicitação de tão vultoso concurso, era porque entendiam que os médiuns educados, à luz da áurea moral cristã, são iniciados modernos e por isso devem saber que os postos que ocupam no seio da escola a que pertencem fatalmente terão de obedecer a 2 princípios essenciais e sagrados da iniciação cristã, heroicamente exemplificados pelo mestre insigne que alegou: amor e abnegação. Não obstante, seriam livres de anuir ou não ao convite. O encargo deveria distinguir-se por voluntário, realizado sem constrangimentos de nenhuma espécie, estribando-se na confiança e no sincero desejo do bem. Assim, se realizaram as primeiras confabulações em 12 povoações visitadas, sendo os convites apresentados a 20 médiuns de ambos os sexos. Dentre esses, porém, apenas 4 senhoras humildes, bondosas, deixando desprender do envoltório astral estrigas luminosas à altura do coração, ofereceram incondicional e abnegadamente seus préstimos aos emissários da luz,
prontas ao generoso desempenho. Meus amigos, das 12, apenas 4. Que coisa, hein? 4 mulheres só aceitaram. Dos representantes masculinos, apenas 2. Olha, tá, 2 homens, então são 6. Dos representantes masculinos, apenas 2 aqueceram sem rasgos de legítima abnegação. É certo, mas fiéis aos compromissos a que se investiam, assemelhando-se ao funcionário assíduo à repartição, por ser este o dever do subordinado. Os restantes, conquanto honestos, sinceros no ideal esposado por amor a Jesus, desencorajaram-se de um compromisso formal. Os quadros expostos, mostrando-lhes o precário estado dos pacientes que deveriam socorrer, seu martirológio de além-túmulo, infundiram-lhes tais pavores e impressões que acharam por bem retrair impulsos assistenciais, prontificando-se, porém, a permanente auxílio através das irradiações benévolas de preces sinceras. Foram, por consequente, desobrigados de quaisquer compromissos diretos, dando-se os visitantes por amplamente satisfeitos. Era de notar, porém, que o Brasil fora assinalado como ambiente preferível, onde se localizavam médiuns ricamente dotados, honestos, sinceros, absolutamente desinteressados. Seguiram-se os indispensáveis exames da organização astral e envoltório material dos que se comprometiam ao alto mandato. À beira de seus leitos, inspeção minuciosa foi efetivada em seus fardos carnais. O vigor cerebral, as atividades cardíacas, a harmonia da circulação, o estado geral das vísceras e do sistema nervoso e até as funções gástricas, renais e intestinais foram cuidadosamente investigadas. As deficiências, porventura observadas, seriam a tempo reparadas por ação fluídica e magnética, pois tinham à frente ainda 24 horas para os preparativos. Passaram em seguida a vistoria do envoltório físico-astral, ou seja, o perispírito, conduzidos a um dos postos de emergência e socorro, mantidos pela colônia, a que deveriam prestar caridoso concurso nas proximidades desta como da própria Terra, espécie de departamento auxiliar, onde frequentemente se realizavam importantes trabalhos de investigações e labores outros, afetos aos serviços da mesma colônia. Foram os espíritos dos seus médiuns, contratados minuciosamente instruídos quanto aos serviços que deveriam prestar. Examinados os seus perispíritos, revivificados com aplicações fluídicas de excelência soberana para o desempenho, analisados o volume e grau das vibrações emitidas e corrigidos os excessos ou deficiências apresentadas, a fim de que resistissem sem sofrer quaisquer distúrbios e dominassem, tanto quanto possível, beneficiando-as com vigor sadio em que desprendessem as emanações mentais nocivas, doentias, desesperadoras dos desgraçados suicidas, absorvidos pela loucura da dor superlativa. Pode-se mesmo asseverar que o contato mediúnico com os futuros comunicantes estabeleceu-se nessa ocasião, quando correntes magnéticas harmoniosas foram dispostas de uns para outros, assim determinando a atração simpática, a combinação dos fluidos, fator indispensável na operação dos fenômenos de tão melindroso com sublime gênero. Uma vez ultimados tais preparativos, reconduziram os colaboradores terrenos aos seus lares, libertando-os do sono em que se haviam mergulhado, a fim de que retomassem os fardos materiais, quando bem lhes aprovesse. Em incansáveis heróis do amor fraterno, tornaram aos seus postos do invisível, prosseguindo em nova série de atividades preparatórias para a jornada na noite seguinte, quando se iniciaria a sucessão de reuniões em 4 cidades do interior do Brasil. E não é de admirar que assim o fizessem, sabido como é que todos os iniciados graduados são doutores em medicina, com amplos conhecimentos também das organizações físico-astrais. Desde o regresso da Comissão de Entendimentos, movimentação em comum apresentavam as repartições do burgo de vigilância e do hospital,
Na manhã seguinte, fomos certificados de que, ao cair do crepúsculo, partiríamos em visita de instrução aos planos terrenos, o que veio alvoroçar nossos corações por imaginarmos possibilidades de rever nossas famílias e amigos. Da vigilância, turmas de operários e técnicos partiram ao alvorecer, conduzindo aparelhamentos necessários ao importante trabalho a realizar-se às primeiras horas da noite. Ou seja, um grupo de pessoas, um grupo de espíritos, partiu da colônia de manhã cedo, levando equipamentos para as localidades onde esse trabalho seria feito. Então, meus amigos, não é só o espírito, o perispírito, a boa vontade, também seguem equipamentos, ciência. Quer os diretores de nossa colônia, quer os instrutores e educadores, seus auxiliares, eram severos na observação dos métodos empregados, meticulosos nas disciplinas exigidas para o intercâmbio entre o mundo astral e a Terra, fiéis aos programas estatuídos pelos santuários orientais, onde havia muito, quando homens aprenderam as magnas ciências do psiquismo. Por isso mesmo, um esquadrão de lanceiros desceu, e depois da inspeção rigorosa pelo interior do edifício, onde se realizaria a reunião do psiquismo, ou, como usualmente se denomina, sessão espírita, postou-se de guarda, fazendo segura ronda desde as primeiras horas da madrugada. Ele passou o dia lá cuidando. Ficou assim circulada por milicianos hindus, que se diriam invencível barreira à casa humilde, sede do centro espírita escolhido para a primeira etapa, enquanto o emblema respeitável da legião foi arvorado no alto da fachada principal, invisível aos olhos humanos comuns, mas nem por isso menos real e verdadeiro, uma vez que a nobre agremiação fora temporariamente cedida àquela insigne e benemérita corporação espiritual. Obreiros devotados, sob a direção de técnicos e diretores da seção de relações externas, preparavam o recinto reservado à prática dos fenômenos, tornando-o tanto quanto possível idêntico aos ambientes que no Instituto lhes eram favoráveis à instrução dos pacientes. Enquanto isso, foi solicitado ao diretor espiritual do centro em questão a fineza de recomendar ao diretor terreno, por via mediúnica, absolutamente não permitir assistência leiga ou desatenciosa aos trabalhos daquela noite, os quais seriam importantes e delicados, pois nada menos do que uma falange de espíritos suicidas para ali seria encaminhada, a fim dele a eles assistir. E operosidades dessa natureza, a mister que sejam ocultas, admitindo-se apenas os aprendizes probos, aplicados e sinceros da iniciação cristã, já moralizados pelas alvoradas das virtudes evangélicas. Fluidos magnéticos foram prodigamente espargidos no recinto da sala de operações, pois obedecerem a duas finalidades: servirem como material necessário à criação de quadros visuais demonstrativos durante as instruções aos pacientes, e refrigerantes tônicos para combater as vibrações nocivas, inquietantes e desarmoniosas dos espíritos sofredores presentes e mesmo de algum colaborador terreno que deixasse de orar e vigiar naquele dia, arrastando para a mesa sacrossanta da comunhão com o invisível as emanações da mente conturbada. Ou seja, eles pensam nos mínimos detalhes. Veja só, precisamos fazer por merecer tanto cuidado. Tudo preparado, ao entardecer, iniciou-se transporte das entidades chamadas ao vultoso empenho. Pela manhã do mesmo dia, porém, após a preleção que se seguia às aplicações balsamizantes para o nosso tratamento, nos gabinetes já descritos, fomos esclarecidos quanto à importância da reunião a que deveríamos assistir. Durante a viagem, seria preferível abstermos-nos de quaisquer palestras. Deveríamos equilibrar nossas forças mentais, impelindo-as em sentido generoso,
que procurássemos recordar durante o trajeto as instruções que vimos recebendo havia 2 meses, recapitulando-as, como se devêssemos prestar exame. Isso nos conservaria concentrados, auxiliando, portanto, nossos condutores na defesa que nos deviam, pois atravessaríamos perigosas zonas inferiores do invisível, onde pululavam hordas de desordeiros do astral inferior, o que indicava ser grande a responsabilidade daqueles que receberam a incumbência de nos guardar durante a excursão. O silêncio e a concentração que pudéssemos observar imprimiriam maior velocidade aos veículos. Eles estão indo agora com veículos que nos transportassem, afastando possibilidade de tentativas de assalto por parte daqueles malfeitores, conquanto tivessem os legionários a certeza de facilmente poderem dominar suas possíveis investidas. Não nos poderiam destacar da falange, em hipótese alguma, nem mesmo com o louvável intuito de uma visita à pátria ou à família. Semelhante indisciplina poderia custar-nos muitos desabores e lágrimas, pois éramos fracos, inexperientes, pouco conhecedores do mundo invisível, onde proliferavam as seduções, as tentações, a hipocrisia, a mistificação ou maldade. Mais ainda do que na Terra. Olhe só, nos planos espirituais que circundam a Terra, a maldade e a ignorância é maior do que a que está na Terra. Em ocasião oportuna, visitaríamos nossos entes caros, sem que nenhum contratempo adviesse desgostando-nos. No recinto das operações, deveríamos portar-nos como se defrontando o próprio tabernáculo supremo, pois que a reunião era acima de tudo respeitável, porque é realizada sobre as invocações do sacrossanto nome do Altíssimo, enquanto que o seu unigênito estaria presente através de irradiações misericordiosas do seu grande amor fraterno, porquanto isso mesmo prometera aos discípulos sinceros de sua excelsa doutrina, que em seu nome se reunissem para a comunhão com o céu. Se era dever do cristão honesto e sério calar paixões e desejos impuros, procurando escudar-se na boa vontade para dominá-los, reeducando-se diariamente nos momentos em que estivéssemos presentes ao venerável templo onde se consagraria o sublime mistério da confraternização entre mortos e vivos, para trocarem impressões. Assim, mutualmente, se esclarecendo, se instruindo, iluminando melhor, cumpriria a todos, homens e espíritos, precatarem-se com as mais dignas atitudes, chamando os pensamentos mais sadios para aureolarem as mentes de nobreza condizente com o almo acontecimento, esquecerem mágoas, preocupações subalternas, levando bem alto o padrão dos sentimentos caridosos no intento de beneficiação ao próximo, pois que seria bom nos lembrássemos de que, integrando a nossa falange mesma, iam entidades das mais desafortunadas do que nós, aquelas que nenhum alívio ainda tinham conseguido, tais as desorganizações nervosas, a dispersão mental em que se mantinham e as quais ordenava o dever de fraternidade, que auxiliássemos, apesar da nossa fraqueza, contribuindo com nossos pensamentos benevolentes, firmes, vibrando em sentido favorável a elas. Tal proceder, de nossa parte, rodeá-las-ia de vigores novos, os quais abrandariam a ardência das angústias que as oprimiam, concedendo ao mesmo tempo a nós outros o mérito da verdadeira cooperação. Disseram-nos mais que, na terra, nem todos os homens admitidos no cenáculo sagrado das evocações guardavam essa higiene moral e mental, necessária à boa marcha do intercâmbio com o invisível, que nos dias decorrentes, entre os encarnados, existia até mesmo leviandade e abuso na prática das relações com os mortos, o que é lamentável, porquanto todo aquele que age leviana ou descriteriosamente em torno de tão respeitável como melindroso assunto, acumula responsabilidades gravíssimas para si mesmo,
as quais pesarão amargamente na sua consciência em dias futuros. Por isso mesmo, as reuniões luminosas, onde o descortino de muitas grandezas espirituais seria possível, tornam-se raras, pois nem sempre os componentes de um quadro de operadores são realmente dignos do alto mandato que presumem poder desempenhar. Esquecem-se de que, para as verdades dos mistérios celestes refulgirem ao seu entendimento, submetendo-se à sua penetração, por lhes desvendarem as sublimidades que lhes são próprias, sempre foi indispensável aos investigadores a autodisciplina moral e mental, preparo individual prévio que obriga a modificações sensíveis no interior de cada um, ou pelo menos o desejo veemente de reformar-se, vontade convincente de atingir o verdadeiro alvo do bem, mas que ainda assim, e apesar de tudo, ordena o dever de fraternidade, que espíritos angelicais voltem vistas frequentemente para núcleos onde tais infrações se verificam, observando caridosamente a melhor oportunidade para elas comparecerem, procurando aconselhar aqueles mesmos inconsequentes, instruí-los quanto possível, despertando em suas consciências o centro real da responsabilidade terrível de que se sobrecarregam, deixando de envergar a túnica das virtudes apontada na velha parábola celeste. Conselheiro com traje obrigatório para a mesa do divino banquete com as sociedades astrais e siderais. Isso está em Mateus 22, de 1 a 14. Agindo assim, os ditos espíritos nada mais faziam do que observar princípios de fraternidade estabelecida pelo próprio mestre Nazareno, o qual não desprezou descer de esferas deíficas até o pélago tormentoso das maldades humanas, a fim de apontar aos pecadores o caminho do dever e a prática das virtudes regeneradoras. Ao entardecer, pois, partimos demandando planos terrenos. Custodiavam-nos pesada escolta de lanceiros, turmas de assistentes, psiquistas e técnicos da vigilância, pois de nenhuma dependência da colônia mesmo do templo, ninguém visitaria a terra ou outras localidades vizinhas sem o concurso valioso dos abnegados e intrépidos obreiros daquele departamento, os quais, em verdade, eram os responsáveis pelas mais árduas tarefas que ali se verificavam. Já bastante instruídos, portamo-nos à altura das recomendações recebidas. Nossos comparsas em piores condições, justamente aqueles por quem tanta operosidade se realizavam, foram transportados em carros apropriados, rigorosamente fechados e guardados pela fiel milícia hindu, quais prisões volantes para pestosos, o que nos impossibilitou vê-los. Seus gritos lacinantes, porém, seus gemidos e choro convulsivo, que tão bem conhecíamos, chegavam até nós distintamente, o que nos comovia, despertando-nos funda compaixão. Ansiosos, procuramos socorro ao mal-estar daí decorrente nas prudentes recomendações de Romeu e Alceste, nossos caros instrutores, firmando nossas forças mentais em vibrações caridosas, a eles favoráveis, o que até mesmo a nós próprios veio beneficiar. Mais uma vez, meus amigos, a gente vê as condições deploráveis de muitos desses suicidas. O Camilo, talvez por ser de um nível intelectual maior, ou ser mais benevolente, sabe-se lá, se recuperou mais rápido, enquanto os outros, que foram recolhidos ao mesmo tempo que ele, se encontram nessas condições tão deploráveis. Mas vamos continuar. Chegados ao termo da viagem, um deslumbramento surpreendeu nossos olhos, habituados às brumas nostálgicas do hospital. Era de fazer notar como podíamos ver melhor tudo em derredor, uma vez na terra, pois em tempo algum jamais víramos edifício tão magnificamente engalanado de luzes como aquela humilde habitação o era, pelos esplendores que do alto se projetavam, envolvendo-a num
abraço de vibrações hialinas. Encimando-a, lá estava a cruz radiosa, emblema dos servos de Maria, aquartelados no Instituto, como as iniciais nossas conhecidas, e cujas cintilações azuladas confundiam e arrebatavam. Lanceiros montavam sentinela à pequenina mansão, transformada em solar de estrelas, havendo mesmo um cordão luminoso, qual bastão de flavas neblinas, circulando-a cuidadosamente, limitando-a na vida pública em cerca de 2 metros. Então a casa, humilde, parecia um palacete, tão brilhante e maravilhoso estava das vibrações do alto. E havia uma aura de 2 metros circundando tudo, para que ela não fosse contaminada pelo ambiente externo do planeta Terra. Continuando. A um entendido não seria difícil perceber a finalidade de tais precauções exigida pelos ilustres trabalhadores do Instituto Maria de Nazaré. Não desejavam a intromissão no recinto das operações, nem mesmo de emanações mentais heterogêneas, precatando-se o quanto possível das investidas nocivas exteriores de qualquer natureza. Entramos. Nossa admiração aumentava. A azáfana do plano espiritual era imensa. Quanto à parte que tocava ao homem executar, parecia diminuta, conforme foi fácil observar. Ao ingressarmos no salão, indicado para o nobre acontecimento, apenas se nos deparou um varão idoso, absorvido na leitura de um manual de filosofia transcendental, o qual dir-se-ia empolgá-lo, pois verdadeiramente concentrado nos pensamentos que ia captando das páginas sábias, deixava irradiar da fronte fagulhas luminosas que muito o recomendavam no conceito do invisível. Tudo indicava compreender ele a responsabilidade dos trabalhos daquela noite, que sobre seus ombros também pesavam, e por isso preparava-se a tempo, estabelecendo correntes harmoniosas entre o próprio e seus diletos amigos espirituais. Era o diretor terreno da casa. O quadro a contemplar, aliás, era sugestivo e majestoso. Haviam desaparecido os limites da sala de trabalhos, como se as paredes fossem magicamente afastadas a fim de dilatar o recinto. Esse fato, meus amigos, a gente já soube em outras oportunidades. Então, um recinto de oração, seja ele de que agremiação for, quando em trabalho espiritual, ele se agiganta, as paredes físicas somem, para que todo o ambiente à volta possa participar do que se fará. Continuando, em seu lugar, víamos tribunas circulares com feição de arquibancadas, dir-se-ia anfiteatro para acadêmicos. Nossos guias vigilantes indicaram as arquibancadas e os lugares a nós reservados. Obedecemos sem relutância, enquanto os infelizes companheiros, cujo estado grave dera razões ao trabalhoso recurso, eram pacientemente conduzidos por seus médicos assistentes e enfermeiros e colocados no primeiro plano das arquibancadas, em local apropriado às suas condições. Na sala já se achavam reunidos os elementos terrenos selecionados para aquela noite, isto é, os médiuns indicados, os colaboradores homogêneos de boa vontade, tomando cada um o lugar conveniente. Para estes, nada mais havia no tosco aposento, além das paredes brancas e desadornadas, a mesa de singela toalha guarnecida, livros, papéis em branco esparsos à altura das mãos dos médiuns e alguns lápis. Os dotados de vidência, todavia, percebiam algo inusitado e fora de rotina, e comunicavam timidamente a seus pares, em discretas confidências, que visitas importantes do além honravam a casa naquela noite, seguindo-se a descrição de alguns pormenores, como a presença da milícia, de lanceiros, dos médicos, de seus aventais e emblemas, e enfermeiros afanados, azafamados, no que, em verdade, não eram acreditados, pois ainda no primeiro decênio desse século,
Mesmo muitos dos espíritas mais convictos sentiam dificuldade em aceitar a possibilidade de existir no espaço necessidade de militares em ação, de enfermeiros e médicos desdobrados os mistérios da sua magna ciência em torno de enfermos desencarnados. Ainda hoje, meus amigos, ainda hoje há quem não acredite. Eu já fui mais de uma vez abordada com essa negativa. E quando todos os livros dizem a mesma coisa, não é verdade? Seria impossível que tantos livros, tantos médiuns dissessem as mesmas coisas se não fosse verdade, não é? Continuando. Nós outros, no entanto, não fora a degradante indigência que nos guilhetava a inferioridade espiritual, impossibilitando a amplitude da visão que seria natural se outras fossem as nossas condições, teríamos abrangido o cenário na sua augusta realidade, em vez de percebermos palidamente o que os nossos guias e mentores contemplavam em todo o esplendor da sua glória, da sua gloriosa significação. Ao centro do salão, destacava-se a mesa de trabalhos dos colaboradores encarnados. Rodeavam-na o presidente com a comitiva de médiuns e afins para a corrente simpática de atração. De tosca que anotávamos ao entrar, agora se tornava alvinente, pois dos confins do invisível superior despejava-se sobre ela cascata de luz resplandecente, elevando-a ao nível de altar venerável, onde a comunhão da fraternidade entre homens e espíritos se realizaria sob os divinos auspícios do Cordeiro de Deus, cujo nome respeitável era ali invocado. Abrangendo essa primeira corrente magnética, produzida pelas vibrações harmoniosas dos encarnados, existia uma segunda, composta por entidades translúcidas e formosas, cujas feições mal podíamos fixar, tais os reflexos vivos que emitiam, parecendo antes silhuetas encantadas, orladas de raios cristalinos e puros. Eram os espíritos guias do centro visitado, os protetores dos médiuns, assistentes e familiares das pessoas presentes que abnegadamente, talvez desde milênios, se dedicavam ao objetivo de sua redenção. Além desta, ocupando maior espaço no recinto, e como as duas primeiras, dispostas em círculos, a supercorrente fornecida pelos visitantes e composta na sua totalidade pelo pessoal especializado comissionado pelo Departamento de Vigilância e subordinado à seção de Relações Externas, pessoal esse chefiado pelo nosso amigo Ramiro de Guzmán. A cabeceira da mesa, lugar de honra ocupado pelo diretor da casa, o qual requer do seu ocupante elevadas disposições para o bem, e que, para os métodos hindus usados no Instituto, seria a chave do círculo propício ao nobre desempenho. Postaram-se, além desse, o seu diretor espiritual e mais o chefe de nossa expedição, isto é, Ramiro de Guzmán, ao passo que mais acima, Romeu e Alceste. Os instrutores direto da atormentada falange, cujo delicado desempenho vai verificar-se através da palavra do instrutor terreno, o presidente da mesa. A um e outro cumpre recolher as vibrações dos pensamentos e das palavras do presidente, desenvolvidos durante o magno certame, associá-los aos elementos quintessenciados que se dispõem, de envolta com as ondas magnéticas dos circunstantes encarnados, elaborá-los, transfundi-los em cenas, dando-lhes vida e ação, concretizando-os, materializando-os até que os infelizes assistentes desencarnados sejam capazes de tudo compreender com facilidade. Olhe só, é preciso toda essa tarefa para que aqueles pobres infelizes consigam saber o que está sendo dito. Para isso, contam com o apoio do pessoal especializado fornecido pela vigilância, isto é, pela seção de relações externas, e o concurso amoroso é indispensável dos gabinetes científicos localizados no hospital, chefiado por Teócrito. Quanto aos nossos médicos e enfermeiros, já se achavam apostos, quer junto dos médiuns, quer ao lado dos enfermos, indo e vindo,
fiéis ao formoso quanto sublime sacerdócio que no astral a medicina lhes confere, ainda mais nobre que da terra. Porém, além é unicamente sob augusta inspiração do amor e da fraternidade que se dedicam a tão nobres labores. E serenos, nos postos que lhes competiam, os lanceiros, esses colaboradores arrojados e silenciosos, dir-se-ia trazerem as forças de que dispunham, em verdade, não nas lanças, que nas suas mãos não exprimiam violência, mas nas mentes rigorosamente moldadas, nas forjas e trabalhos austeros de iniludíveis disciplinas, de renúncias e aprendizados abrilhantados na dor dos sacrifícios. Cada colaborador do posto que lhe era devido cumpria iniciar a chamada, como rezavam os métodos da iniciação. Tocou a Guzmã levá-la a efeito, como responsável que era pela numerosa comitiva dos comissionados pelos chefes do Instituto Maria de Nazaré para a tarefa daquela noite. Achavam-se presentes. A seu pedido, imitou o diretor espiritual do centro, notificando que também os seus subordinados correspondiam ao santificante compromisso. Quanto aos cômpares terrestres e auxiliares humanos, nem todos se encontravam fielmente reunidos à hora aprazada. A chamada, que do plano espiritual lhes era feita, acusava nada menos de 3 ausências do cumprimento ao dever. Iniciaram-se finalmente os trabalhos sob o nome sacrossanto do Altíssimo e a proteção solicitada do excelso Mestre de Nazaré. Visivelmente inspirados pelos pensamentos vigorosos das entidades iluminadas presentes, o presidente da casa desenvolveu ardente prece, tocante e substanciosa, a qual predispôs nossos corações ao enternecimento e a fervoroso recolhimento. À proporção que orava, porém, com maior vigor, incendiam sobre a mesa os arrebóis nível-azulados emanados do alto, quais bênçãos dadivosas que nos levaram a imaginar lampejos do olhar caridoso de Maria, norteando os seus obreiros na piedosa missão de socorro a pobres decaídos. Supliquemos, porém, aos mentores e tutelares presentes a graça de nos conferirem por instantes o poder da visão à distância, que neles é um dos formosos atributos do progresso adquirido e o qual não possuímos ainda. E respeitosamente acompanhamos esse cascatear azulíneo que engalanou a sede humilde da agremiação dos discípulos do grande iniciado, Allan Kardec, a ver se conseguiremos descobrir a sua origem. Eis que fomos satisfeitos em nossas pretensões, sobre a condição de conduzirmos o leitor no giro que empreendemos através das desejadas investigações. Uma vez assentado, o binóculo mágico revelou-nos que, sob as fulgurações puríssimas que visitavam o tosco albergue, desapareceram os limites que o encerravam no ergástulo de simples habitação terrena, para transfigurá-lo em alvo de irradiações generosas por parte dos diretores do nosso instituto. Víamos refletida nas ondas pulcras daquelas dulçosas cintilações a reprodução do que, no mesmo momento, se desenrolava no gabinete secreto do templo-santuário, onde se reuniam os responsáveis por quantos viviam na colônia, perante a excelsa diretora da legião. Também esses austeros mestres, portanto, estão presentes na reunião onde nos achamos, pois que os vemos, estão como nós reunidos em torno de uma mesa augusta e alvinente, a mesa de comunhão do mais alto, altar venerável de testemunha todos os dias suas elevadas manifestações de idealistas, suas investigações profundas e cientistas cristianizados em torno da criação divina e dos graves problemas referentes ao gênero humano. Suas fervorosas vibrações de amor e de respeito do onipotente Pai e ao próximo. São 12 varões, belos, nobres, cuja idade, à primeira vista, se não poderia calcular, mas que exame mais circunstanciado revelaria que bem poderia ser a que lhes fosse mais grata ao coração ou às recordações. Das mentes graves e pensadoras, assim como dos corações generosos, cintilas argênteas irradiavam
testemunhando a grande firmeza dos princípios virtuosos que os impulsionavam. Então o Camilo viu as luzes maravilhosas caindo sobre a mesa onde estava orando o presidente do Centro Espírita. E, por curiosidade, queria saber de onde vinha aquilo. E foi dado a ele ver. Essas vibrações vinham da Legião de Maria, lá no hospital onde que eles estavam. Então, é como aquele equipamento que a gente já viu funcionar, que via lá do hospital, eles viam a Terra, lembram? Capítulos anteriores. A equipe do hospital também estava ali, participando com as orações a longa distância. Isso é para mostrar para a gente o valor da prece, a rapidez com que essas vibrações partem de nossas mentes para o alto e vice-versa. Também os nossos amados queridos lá dos planos superiores podem nos iluminar, podem nos influenciar com bons conselhos lá do alto. Mas vamos continuando. Não vemos assistentes para a reunião que efetuam. Estão sós, isolados no cenáculo santificado pelas vibrações das preces que as suas almas extraem, arrebatados pela fé. Nem mesmo os discípulos imediatos, os que diariamente cooperam para o progresso e bem-estar da colônia, são admitidos naquele segredo. A reunião é íntima, só deles. Precisam da mais sólida homogeneidade de que poderão dispor suas forças assentadas para o sentido do bem. Pois urge manter a harmonia geral da Assembleia, que, ou reunir-se sob o nome do Criador Supremo do Universo e às vistas do seu unigênito, ou seja, Jesus, cuja presença foi solicitada ardentemente ao se iniciarem os trabalhos. Perante Maria, são eles os responsáveis pelo que se passar na tenda humilímina dos discípulos de Allan Kardec, no cimo da qual se assentou o emblema de sua legião. E o que ainda é mais grave, perante o seu augusto filho, o Mestre Redentor, a quem todas as legiões prestam obediência, porque é ele o diretor maior, a quem o Criador conferiu poderes para redimir o planeta Terra e as suas humanidades. É ela a responsável pelo que ali se passa, além das responsabilidades deles próprios, motivo pelo qual será absolutamente imprescindível a conservação da harmonia para a obtenção de bons êxitos. Para que o Mestre amado seja ainda mais uma vez glorificado, para o seu nome excelso não sirva de pretexto para levianas realizações, para que se não cometa o sacrilégio de fazer degenerar um simples fórmula banal a invocação feita ao Cordeiro Imaculado de Deus, para que esteja presente nos ditos trabalhos e para que seja real sua presença em espírito e verdade no santuário dos seguidores de Kardec, visitado por seus pupilos. Vibram eles ali, reunidos secretamente, elevando os pensamentos em haustos sublimes, concentrados e firmes, alongando com as melhores reservas mentais que possuem as próprias almas da súplica, para que mereçam, com efeito, todos presentes, a magna reunião, a presença do grande Consolador. Se as cândidas para aquela noite corrente são o traço de união entre a presença do Mestre Divino e a reunião espírita terrena séria, bem dirigida. Por isso mesmo é que os demais servidores, conquanto probos, dedicados e sinceros, não podem presenciar essa magna assembleia no além realizada. Não alcançam ainda as vibrações perfeitas, homogêneas, consuas, tal como requer a santidade do mandato. Na vasta colonização do Instituto Maria de Nazaré, apenas esses 12 mestres de iniciação se apresentam perfeitamente idênticos em qualidades morais, graus de virtude e de ciência, estado de espiritualização para a comunhão no sublime ágape que efetuam. São, não obstante, simples e modestos, sabem que de si mesmo pouco têm para distribuir com os mais necessitados e sofredores, porque consideram diminuto o cabedal de ciência adquirido,
apesar do longo carreiro de experiência que palmilham a série de peregrinações pelas vias do sacrifício e das lágrimas. Consequentemente, não desconhecem que se encontram ainda distanciados da perfeição, mas porfiram em caminhar em passos sempre mais firmes no encalço do grandioso ideal que acalentam a união definitiva com Jesus e revelam, com demonstrações insofismáveis de que paixões pessoais nem desejos impuros balançam suas vontades rigidamente retemperadas no amor e na justiça e no dever. Por essa razão oram e suplicam em harmonioso conjunto, sem que nenhum se considere digno bastante de ser chamado mestre ou chefe dos demais. Só sabem a que devem servir, porque não passam de servos de uma grande corporação onde a lei é o amor ao próximo, o devotamento às causas generosas, a justiça, a abnegação, o trabalho, o progresso para a conquista do melhor. Para eles, o verdadeiro chefe, o mestre, é Jesus de Nazaré. E, como tal, o honram e respeitosamente o invocam sempre com as circunstâncias que o requeiram. E, como servos, como discípulos e subordinados, desejam praticar ações dignificantes, alcançar méritos a fim de se elevarem no conceito do amado Senhor. Acreditam fervorosamente que o magno instrutor, a quem imploram assistência e proteção, não desatendeu as invocações extraídas dos recônditos mais sensíveis dos seus espíritos. Antes desceu, misericordioso e terno como sempre, não apenas até o santuário helino, onde só eles penetram, mas também a humilde choça em que se efetua o divino banquete da fraternidade, ao qual também concorreram pobres homens e mulheres, ainda encarnados, arrastando-se penosamente através dos cardos das provações para aprendizados redentores. Atesta-o a torrente de luz sideral que a santificou. É que a certeza da presença de Jesus nas reuniões, engrandecidas pelas virtudes e dispositivos morais e intelectuais de seus orientadores, quer encarnados, quer desencarnados, proveio do fato de jamais se haverem extinguido da sua audição espiritual as miríficas expressões daquela voz amorosa, inesquecível e sublime, firmando a promessa imortal. Em qualquer lugar onde se acharem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei entre elas. Mateus 18:20. Como só ia acontecer nas reuniões legítimas da iniciação espírita cristã, cujos princípios elevados impõem como base inalienável para o seu adepto a auto-reforma moral e mental, naquela noite memorável para todos de minha sinistra falange, foi escolhido o tema evangélico a ser estudado e comentado. Como vemos, o ensino era fornecido por Jesus, ali considerado lente magnífico, presidente de honra, cujas lições levavam o pedestal de tudo o que se desenrolaria. Iniciada foi, pois, a leitura do Evangelho, seguindo-se a explanação formosa e fecunda do presidente terreno, as parábolas elucidativas, as ações magnânimas e carinhosas, as promessas inovidáveis, mais uma vez enternecem o coração dos aprendizes da escola de Allan Kardec. Circulavam à mesa, repercutindo gratamente, pela primeira vez, no íntimo de cada um de nós, o divino convite para a redenção, pois até então não ouvíamos ainda dissertações congêneres. Para as criaturas terrenas ali presentes, tratava-se apenas do irmão presidente a ler e comentar o assunto escolhido em hora de inspiração radiosa, em que jorros de instituições vivíssimas, cintilantes, cascateavam do alto, revivendo a extensa relação das exemplificações do modelo divino e expressões de sua moral impoluta. Para os espíritos que se aglomeravam no recinto, porém, invisível à quase totalidade dos circunstantes humanos, e particularmente para os desditosos que para ali foram encaminhados a fim de se esclarecerem, havia muito mais que isso.
Para estes, são figuras, vultos, sequências que se agitam a cada frase do orador. É uma aula estranha, singular, terapêutica, que nos ministravam qual medicamentação celeste a fim de balsamizar nossas desgraças. A palavra, a vibração do pensamento criador, repercutindo em ondas sonoras, onde se retratavam as imagens mentais daqueles que a proferiam, e espalhando-se pelo recinto saturado de substâncias fluídico-magnéticas apropriadas e fluidos animalizados dos médiuns e assistentes encarnados, é rapidamente acionada e concretizada, tornando-se visível graças a efeitos naturais que as forças mentais conjugadas aos tutelares reunidos no templo com as dos demais cooperadores de ação produziam. Então, meus amigos, a prece que estava sendo feita, associada às vibrações todas do alto, dos que estão assistindo, os ectoplasmas de todos, fazia com que aquela prece pudesse ser visível, figurada, para aqueles infelizes que não tinham condições de ouvir e de entender. Interessante. Continuando. Intensificavam-se as atividades dos técnicos da vigilância, comissionados para o delicado labor de captação das ondas que as imagens mentais se retratavam, da condensação, da coordenação e estabilidade de sequências, etc, etc. A palavra, assim trabalhada no maravilhoso laboratório mental, assim modelada e retida por eminentes especialistas devotados ao bem do próximo, corporificou-se, tornou-se realidade, criada que foi a cena viva que foi ali exposto. Olhe que maravilha! De nossas arquibancadas, rodeados de lanceiros, quais prisioneiros do pecado, que em verdade éramos, tivemos a inédita e grata surpresa de assistir ao desenrolar das narrativas escolhidas em movimentações, na faixa flamejante que do alto descia iluminando a mesa e o recinto. Se havia referência à personalidade inconfundível do mestre Nazareno, era a reprodução de sua augusta imagem que se desenhava, qual como cada um se habituava a imaginá-lo, no âmago do pensamento desde a infância. Vocês perceberam? Então, se a oração citava Jesus, cada um via o Jesus, via materializado, o Jesus que ele acreditava ser. A sua imagem, para que ele pudesse vibrar no coração deles todos. Que coisa maravilhosa. Seguindo, se recordavam seus feitos, sua vida de exemplificações sublimes, seus gestos inesquecíveis de protetor incondicional dos sofredores, além o víamos tal como o texto evangélico o descrevia, bondoso e amorável, distribuindo fragrâncias do seu manancial de amor e das virtudes deíficas de que era excelso relicário. Aos pobres e sofredores, aos cegos e paralíticos, aos lunáticos, aos loucos e aos leprosos, aos ignorantes e às crianças, aos velhos e aos de boa vontade, aos pecadores e às adúlteras, dos publicanos, aos samaritanos, aos doutores, aos desesperados e aflitos, aos doentes do corpo e do espírito, aos arrependidos, como aos próprios crentes da sua doutrina de luz, e aos próprios apóstolos, enquanto o presidente, que não enxergava com olhos materiais esses quadros majestosos, que se elevavam da sua leitura e do comentário feito, mas sentia as vibrações harmoniosas e enternecidas que o produziam de comoverem a sensibilidade. Ia repetindo e comentando as encantadoras, inesquecíveis asserções que tantas lágrimas hão enxugado através dos séculos, tantos corações sequiosos têm desalterado, tantas e tão angustiosas incertezas hão transformado na serenidade de uma convicção sólida e inquebrantável. Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Bem-aventurados os que choram e sofrem, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, pois que é deles o reino dos céus. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. De todos sois vós que agora chorais, porque rireis. Deus não quer a morte do pecador, mas que ele viva e se arrependa. O Filho de Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Se quer entrar no reino de Deus, vem, toma a tua cruz e segue-me. Isso foi dito por Jesus Cristo no Novo Testamento. Eu sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis, vós que achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Venho instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. Vossas almas não estão esquecidas, eu, o divino jardineiro, os cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder cobre a terra, e por toda parte, junto de cada lágrima, colocou ele um bálsamo que consola. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais denudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, Comunicação do Espírito e Verdade, que é o próprio Jesus. E era um desfilar empolgante de cenas, das quais o Consolador amável destacava-se irradiando convites irresistíveis a nós outros, réprobos sofredores e desesperançados, enquanto o orador rememorava as divinas ações por ele praticadas. Ou seja, fazendo aqui um parênteses, essas cenas eram vistas por esses espíritos sofredores. Era como Jesus estivesse falando diretamente a eles. Então, isso certamente lhes dá um consolo e um ânimo imenso. Imaginamos nós mesmos, se nós tivéssemos a oportunidade de ver essas cenas ali representadas, como nós ficaríamos, não é mesmo? Continuando. Silêncio religioso presidia as arquibancadas. Frêmito de emoções desconhecidas ascendia, nas profundezas sensíveis de nossos espíritos atribulados e tristes. Uma alvorada de confiança, prelúdio prometedor da fé que nos deveria impulsionar para os labores da salvação. Suspensos pelos interesses do ensinamento poderosamente sedutor, fitávamos embevecidos aqueles quadros sugestivos, criados momentaneamente para nossa elucidação, e nos quais destacávamos o Nazareno socorrendo os desgraçados, enquanto a palavra afetuosa do orador, envolta nas ondas fluídicas ainda mais doces do pensamento caridoso dos seres angélicos que nos assistiam, instruía ternamente com entonações que repercutiam até o âmago de nossos espíritos, sequiosos de consolo, como imprimindo em seus resfolhos para sempre a imagem incomparável do médico celeste que nos deveria curar. Então sentimos que pela primeira vez, desde muitos anos, a esperança descia seus mantos de luz sobre nossas almas enoitadas pelas trevas do desânimo e da ímpia descrença. De súbito, brado angustioso de suprema desesperação,
feriu a majestade do religioso silêncio que abençoava o cenáculo. Um dos nossos míseros pares, justamente daqueles a quem denominávamos retalhados, durante o cativeiro do Vale Sinistro, por conservarem no corpo astral as trágicas sombras do esfacelamento do envoltório carnal sobre as rodas de pesados veículos de ferro, e cujo estado de incompreensão e sofrimento muito grave exigir o concurso humano a fim de ser suavizado, esperando receber também alívio aos feros padecimentos que o exasperavam, arrojou-se de joelhos ao solo, suplicou por entre lágrimas tão pungentes que sacudiram de compaixão as fibras dos circunstantes, como outrora teriam feito os desgraçados em presença do meigo Rali da Galileia. Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, compadecei-vos também de mim. Eu creio, Senhor. Eu quero a vossa misericórdia. Não posso mais. Não posso mais. Enlouqueci no sofrimento. Socorrei-me, Jesus de Nazaré, a mim também, por piedade. A um sinal de Alceste e de Romeu, os bondosos enfermeiros ampararam-no, conduzindo-o ao médium, uma senhora ainda jovem, delicada de talhe e de feições, a que na véspera comprometera o magno desempenho quando das investigações dos obreiros do Instituto para conseguirem a reunião. 2 médicos responsáveis pelo espírito em questão acompanhavam-no, estabelecendo sua ligação com o precioso veículo, e também a esse dispensando a mais desvelada assistência, a fim de que nenhum contratempo sobreviesse. A cena então atingiu a culminância mais patética e ao mesmo tempo mais sublime que imaginar se possa. Apossando-se de um aparelho carnal, que piedosamente por momentos lhe emprestavam, no intuito cristão de beneficiá-lo, por ajudá-lo a conseguir alívio, o desgraçado suicida sentiu, em toda a sua plenitude, a tragédia que havia longos anos havia experimentado, o seu viver nas trevas do martírio inconcebível, pois tinha agora ao seu dispor outros órgãos materiais, nos quais suas vibrações, ardentes e tempestuosas, esbarrando brutalmente, voltavam plenamente animalizadas para produzirem no seu torturado corpo astral repercussões minuciosas do que fora passado. Gritos lacinantes, estertores macabros, terrores satânicos, todo o pavoroso estado mental que arrastava, refletiu ele sobre a médium, que traduziu tanto quanto lhe permitiam as forças do sublime dom que possuía para os circunstantes encarnados ali presentes, a assombrosa calamidade que o túmulo encobria. Enlouquecido, vendo sobre a mesa os fragmentos em que se convertera, seu desgraçado corpo de carne, por ele próprio atirado sobre as rodas de um trem de ferro, pois seu inacreditável estado mental fazia-o ver, por toda parte, o mal que existia em si mesmo, chaga que lhe violentava a consciência. Arrebatou a jovem médium em agitações penosas e, debruçando-se sobre a mesa, pôs-se a reunir aqueles mesmos fragmentos, tentando reorganizar o corpo que via, cheio de horror, eternamente disperso sob os trilhos, presa dramática de uma mais abominável alucinações que o além-túmulo costuma registrar. Venerando pelos fogos da inconcebível tortura do réprobo a estampar a realização da assertiva severa do Evangelho. E sereis atirados nas trevas exteriores, onde chorareis e rangerei os dentes. A infortunada ovelha desgarrada, que desdenhava a ouvir as advertências do prudente sábio pastor da Galileia, ia, nervosamente, arrepanhando papéis, livros, lápides que se achavam dispostos sobre a mesa, à disposição dos psicógrafos, e neles, julgando reconhecer as próprias vísceras esfaceladas, ossos triturados, carnes sangrentas, o coração, o cérebro, reduzidos a montículos repugnantes. Mostrava-o chorando convulsivamente ao presidente da reunião, a quem enxergava com facilidade, suplicando sua intervenção junto a Jesus Nazareno, já que o tão bem o conhecia, para remediar-lhe a alucinadora situação de se sentir assim despedaçado, e reconhecer-se e sentir-se vivo,
nervoso, inquieto, excitadíssimo, o dantesco prisioneiro dos tentáculos malvados do suicídio gargalhava e chorava ao mesmo tempo. Suplicava e gemia, extorcia-se e ululava, expunha sufocado em lágrimas afogueadas pelo martírio o drama incomensurável que para si mesmo criara com o suicídio, o remorso inconsolável de preferir a descrença em que vivera e morrera a conformidade conselheira e prudente, frente às penas e adversidades, pois reconhecia agora tardiamente que todos os dramas que a vida terrena apresenta são meros contratempos passáveis, contrariedades banais comparados aos monstruosos sofrimentos originários do suicídio, cuja natureza e intensidade nenhum ser humano, mesmo o espírito desencarnado, é competente para avaliar, uma vez que não as tenha experimentado. Comovido, a personagem principal da mesa, o presidente, a quem tutelares invisíveis amorosamente inspiravam, falava-lhe piedosamente, consola-o apontando a luz sacrossanta do Evangelho do Mestre Divino como um recurso supremo e único capaz de socorrê-lo, afiançando-lhe ainda, com sua palavra de honra, a qual não tem dúvidas em empenhar, tal a certeza do que afirma, a intervenção do médico celeste que proporcionará alívio imediato aos estranhos males que o afligem. Eleva então uma prece singela e amorosa, depois de convidar todos os corações presentes a galgar com ele o espaço infindo em busca do seio amorável de Jesus, para a súplica de mercês imediatas para o desgraçado que precisa serenidade a fim de expungir da mente a visão macabra com que os próprios delitos se fustigam a alma e a continuação da vida, as quais pretendeu aniquilar com a deserção pelos atalhos do suicídio. Acompanharam-no de boa mente todos quantos se interessaram pelo infeliz alucinado. Encarnados, que compõem a mesa, desencarnados, que realizam a magnificência da sessão, isto é, instrutores vigilantes, assistentes, guias da casa, lanceiros, até nós outros, os delinquentes mais serenos, profundamente comovidos, oram ainda os diretores de nossa colônia que, do segredo do templo, lá no alto, assistem quanto se desenrola entre nós. Oram Teócrito e seus adjuntos, os quais, do hospital, igualmente assistem aos trabalhos através dos possantes aparelhos que conhecemos ou simplesmente servindo-se da dupla vista, que facilmente acionam. E assim, docemente harmonizada e fortalecida ao impulso vigoroso dos pensamentos homogêneos de tantos corações fraternalmente unidos sobre o ósculo sublime da caridade, no que pode ela encerrar de mais belo e desinteressado. A prece ilibada e santa transformou-se em corrente vigorosa de luz resplandecente, e dentro de curtos minutos atingiu o alvo sagrado, e voltou fecundada pelo amplexo de sua divina misericórdia. Cada pensamento que se unifica aos demais em anseios compassivos, cada expressão caridosa extraída do coração, que subia à procura do Pai Altíssimo, em favor do infeliz ferreteado pelo suicídio, que precipitou no concurso humano para se adaptar ao além-túmulo. São vozes a lhe segredarem esperanças, são bálsamos fecundos e inestimáveis a gotejarem tréguas, vislumbres de bonanças nas cruentas tempestades que sacodem seu espírito engastulado na desgraça. Após a prece, seguiu-se o silêncio impressionante, como só existiria sobre a terra outrora, durante a prática dos mistérios, nos santuários dos antigos templos de ciências orientais. Todos concentrados, apenas a médium se estorcia e chorava, traduzindo o assombro da entidade comunicante. Pouco a pouco, sem que uma única palavra tornasse a ser proferida, e enquanto apenas as forças mentais de desencarnados conjugadas com as de encarnados morejavam, efetivou-se a divina intervenção. E não desdenharemos descrevê-la, digno que é o seu transcendentalismo da nossa apreciação. As vibrações mentais dos assistentes encarnados, e particularmente da médium, cuja saúde físico-material, físico-astral, moral e mental
encontrava-se em condições satisfatórias, pois que fora anteriormente examinadas pelos provedores do importante certame espiritual, reagiam contra as do comunicante, que viciadas, enfermas, positivamente descontroladas, investiam violentamente sobre aquelas, como ondas revoltas de imensa torrente que se despejaja abruptamente no seio esmeraldino do oceano, formoso e sobranceio, refletindo os esplendores do firmamento ensolarado. Estabeleceu-se assim luta árdua na realização de sublime operação psíquica, uma vez que influenciações saudáveis, fluidos magnéticos mesclados de essências espirituais aconselháveis no caso, fornecidos pelo médium e pelos guias assistentes, deveriam impor-se e domar as emitidas pela entidade sofredora, incapaz de algo produzir distante do inferior. A corrente poderosa, pouco a pouco, apresentou os frutos e salutares que era de esperar, dominando suavemente as vibrações nefastas do suicida, depois de passar pelo áureo veículo mediúnico, o qual, materializando-a, adaptando-a em afinidades com o paciente, tornava-o assimilável por este, cujo envoltório astral fortemente se ressentia das impressões animalizadas deixadas pelo corpo carnal que se extinguia sobre a pedra do sepulcro. Eram como se compressas anestesiantes que se aplicassem na organização fluídica do penitente, suavizando-lhe o efervescer das múltiplas excitações, a fim de torná-la em condições de suportar a verdadeira terapêutica requisitada pelo melindroso caso. Era como sedativo divino que piedosamente gotejasse virtudes hialinas sobre suas chagas anímicas, através do filtro humano, representado pelo magnetismo mediúnico, sem o qual o infeliz não assimilaria de forma alguma nenhum benefício que lhe desejasse aplicar. Era como uma transfusão de sangue e moribundo que voltasse à vida, após ter se encontrado às bordas do túmulo, infiltração de essências preciosas que a médium recebia do alto ou dos mentores presentes em abundância, transmitindo em seguida ao padecente. Lentamente a médium se aquietou, porque o desgraçado retalhado se acalmara. Já não via os reflexos mentais do ato temerário que o equivalente a adiantar que desaparecera a satânica visão dos fragmentos do próprio corpo, que em vão tentara recolher para repor. Grata sensação de alívio perpassava suas fibras perispirituais, doloridas pelos amargores longamente suportados. Continuava o silêncio augusto, propício às dulçosas revelações imateriais do amparo maternal de Maria, da misericórdia inefável de seu filho imaculado. Pelo recinto repercutiu ainda as tonalidades blandiciosas da melodia evangélica, quais cavatinas siderais arpejando esperanças. Vinde a mim, vós que sofreis e vos achais sobrecarregados, eu vos aliviarei. Enquanto ele chorava em grandes desabafos, entrevendo possibilidade de melhor situação, suas lágrimas, porém, já não traduziam os estertores violentos do início, mas expressão agradecida de que sente a intervenção beneficente. Então, Alceu e Romeu acionaram as forças da intuição com veemência sobre a mente do presidente da mesa, que se engrinaldou de luminosidade diamantina. Aproximaram-se os técnicos do aparelho mediúnico a que o infeliz se encontrava. Explicava-lhe o presidente, pormenorizadamente, quanto se sucedeu e por que sucedeu. Ministrava-lhe aula expressiva, a que aqueles agentes corporificavam na criação de quadros demonstrativos. Vimos que se repetia, então, na sessão espiritista terrena, o que havíamos assistido nas assembleias do hospital presididas pelo insígnio Teócrito. A vida do paciente ressurge, como fotografada, refletida nesses quadros de suas mesmas recordações, desfilando à frente de seus olhos, desde o berço até o túmulo, por ele mesmo cavado, que ele reviu e que praticou, assistiu aos estertores rápidos da agonia que a si próprio ofereceu sobre as rodas de um veículo.
Contemplou perplexo e aterrado os destroços que seu gesto brutal reduzira sua configuração humana cheia de vigor e de seiva para o prolongamento da existência. Mas fê-lo agora, independentemente daqueles destroços, como se houvera despertado de hediondo pesadelo. Observou mesmo, desfeito em lágrimas, que mãos piedosas recolheram seus despojos sangrentos de sobre os trilhos. Assistiu comovido ao sepultamento dos mesmos em terra consagrada, e viu o vulto confortador de uma cruz montando guarda à sua sepultura. Compreendeu assim e aceitou o acontecimento que sentia dificuldades e repulsas por acatar, isto é, que era imortal. E continuaria vivendo, vivendo ainda e para todo o sempre, apesar do suicídio. Faço eu novo parênteses aqui. Então, para aqueles que dizem que não há necessidade de sessões mediúnicas, que tudo pode ser resolvido no plano espiritual, temos aqui, nesse capítulo, a prova do contrário. É preciso que esse espírito que, primeiro, não acredita que morreu, porque ele está sentindo todas as dores, não aceita a situação presente, não é verdade? Então ele precisa ter esse choque anímico, ele tem que estar dentro de um corpo completo, pleno, para que ele possa perceber o que aconteceu. Ele precisa rever as cenas de tudo o que aconteceu. Ele precisa ver que foi enterrado, que aquele corpo está morto, mas que ele está vivo, para que ele possa seguir adiante. Vamos continuar o texto. Que de nada aproveitara a resolução infernal de pretender burlar as leis divinas, senão para sobrecarregar-lhe a existência, assim como a consciência de responsabilidade, tão graves quanto pesadíssimas, e que, se o corpo material se extinguia, com efeito, no lodo pútrido de um sepulcro, o espírito, que é a personalidade real, porque descende da luz eterna do Supremo Criador, marcharia indestrutível para o futuro, apesar de todos os percalços e contratempos, vivo e eterno como a própria essência imortal que lhe fornecia a vida. Ó Deus do céu, que ofício religioso ultrapassará em glórias essa reunião singela, desprovido de atavios e repercussões sociais, mas onde a atribulada alma de um suicida, descrente da misericórdia do seu Criador, desesperada pelo acervo dos sofrimentos, daí consequentes, e inclemência dos remorsos, é convertida aos alvores da fé, pela doçura irresistível do Evangelho do meigo nazareno? Que cerimônia, que rituais, quais festividades e pompas existentes sobre a terra poderia ombrear-se com a magnificência do santuário secreto de um núcleo de estudos e labores espirituais, onde os missionários do amor e da caridade, do unigênito de Deus em seu nome, esvoaçam mergulhados em vibrações ilibadas e puras, oferecendo aos iniciados modernos que se congregam em cadeias mentais excelentes o precioso exemplo da nova prática da fraternidade. Em que setor humano depararia o homem glorificação mais honrosa para lhe condecorar a alma do que essa, de ser elevado à meritória categoria de colaborador das esferas celestes, enquanto os embaixadores da luz lhe desvendam os mistérios do túmulo, ofertando-lhe sacrossantos ensinamentos de uma moral redentora, de uma ciência divina, do intuito generoso de reeducá-lo para o definitivo ingresso no redil do Divino Pastor? Homem, irmão, que como eu, descendentes do mesmo foco glorioso de luz, alma imortal fadada aos destinos excelsos, no seio magnânimo da eternidade, apressa a marcha da tua evolução para o alto, nos caminhos do conhecimento, reeducando o teu caráter aos fulgores do Evangelho do Cristo de Deus. Cultiva tuas faculdades anímicas no silêncio augusto das meditações nobres e sinceras. Esquece as vaidades depressoras, relega os prazeres mundanos que te nada aproveitam, senão para exercitar-te os sentidos em prejuízo das felizes expansões do ser divino que em ti palpita. Alija para além distante do teu coração o egoísmo fatal que te inferioriza o concerto das sociedades espirituais.
Pois tudo isso, mas não é que escolhas terríveis das dificultarem a tua ascensão para a luz. Rasga teu seio para a aquisição de virtudes ativas e deixa que teu coração se dilate para a comunhão com o céu. Então, as arestas do calvário terreno que palmilhas serão aliviadas e tudo parecerá mais suave, mais justo ao teu entendimento, aclarado pela compreensão sublime da verdade, pois terás dado abrigo em teu seio às forças do bem que promanam do supremo amor de Deus. E depois, quando te sentires afeito às renúncias, quando fores capaz das rígidas reservas necessárias ao verdadeiro iniciado das ciências redentoras, quando tiveres apartado o teu coração das ilusões efêmeras do mundo em que te experimentas a sabedoria da vida, e empolgada se sentir a tua alma imortal pelo santo ideal do amor divino, que teus dons mediúnicos se entreabam qual a preciosa e cândida flor celeste para a convivência ostensiva com o mundo invisível, despetalando alforjes de caridade fraterna a passagem dos infelizes que não souberam a tempo se precatar como tu, com as forças indestrutíveis que a alma fornece à ciência imarcessível do Evangelho do Cristo. Meus queridos amigos, concluímos mais um capítulo maravilhoso, como todos os anteriores, que nos fez ver a utilidade de uma reunião espírita onde se acode um ser infeliz que nem mesmo acreditou estar morto apesar do suicídio. Eu aguardo vocês, está aqui meu e-mail, seja aqui, seja pelas áreas de comentário aqui do YouTube, para que possamos aprender juntos tudo que eu não percebi nesse capítulo, que vocês possam me ajudar também, eu agradeço. Vamos trocar ideias porque juntos aprendemos melhor. Um grande abraço e até o nosso próximo capítulo.